Eixila, bom dia, Eixila. Lívia, Bom dia, Maria, professor. Nicolas. Oi, Pro, bom dia. Minha câmera tá quebrada, por isso tá desativada. Ah, sim. Quem me falou foi Alisson? Não, quem me falou? Não, Oséias. Oséias, pronto, Oséias. Oséias, você comunicou isso para a Iraci? Depois você comunica, porque aí ela fala com os outros professores para não ter nenhum tipo de problema para você, viu? Eu já anotei aqui, mas depois você passa para ela, tá certo? Pronto, gente. Então vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, né? Pedir a Ele que continue aí nos direcionando. Gabi, Yasmin, Vinícius, Ariel, vão ativando a câmera. Pamela, bom dia, Pamela. João, é tão bom ver o rostinho de vocês. Natália, bom dia. Olha, então vamos agradecer a Deus por mais um dia para a gente poder começar com toda a nossa firmeza, tá certo? Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, te pedimos que continue conosco no dia de hoje, que o Senhor possa estar renovando as nossas forças, nos dando toda a coragem necessária e todo o aprendizado nesse dia. Desde já te agradecemos pelo dom da vida, por tudo que tu nos destes e até mesmo por aquilo que ainda não temos, porque sabemos que tudo é para a tua honra e para a glória. Então, desde já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, cientes que Deus está conosco em todos os momentos, né, Marcos, da nossa vida, nos direcionando, nós vamos aqui para a nossa atividade, que foi bem simplesinha. Era só para que vocês complementassem, na verdade, para que vocês tivessem a idealização do que é que nós iríamos fazer. Em Pamela, esse soninho aí acontece com as melhores pessoas. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, só para que a gente não tenha nenhuma dificuldade. Se porventura algo do tipo não conseguir compreender, é só falar. Bom dia, Isabela. Bom dia, Bruna. Estou aqui partilhando a tela lá no módulo 3, lá na nossa página 35, no finalzinho da página que eu pedi para que vocês fizessem. Aí nós temos aqui, né, onde tem artigo. Eu lembro que Lucas ontem chegou a me perguntar se era o retângulo vermelho. Eu falei que sim, só onde tinha realmente a parte de artigo, porque era só para a gente conseguir, na verdade, finalizar esse assunto para que não restasse dúvida para a gente. Então a gente tem aqui dizendo que artigo é a palavra que antecede o. Aí nós temos aqui o espaço. Vocês colocaram que artigo é a palavra que antecede o quê? Substantivo. Substantivo. Só um minutinho aqui. Que antecede o substantivo. Todo mundo conseguiu compreender, ter essa compreensão que seria aqui substantivo? Pronto. Anteceder, gente, só para a gente não esquecer, é algo que vem antes. Lembra que ontem nós chegamos a falar, vimos a parte do exemplo direitinho? Eu ainda falei com vocês a diferença entre um adjetivo e um substantivo, que o artigo era quem antecedia para poder estar dizendo. Eu lembro que acho que foi até Emily que chegou a falar de algumas partes que ficava com dúvida, mas eu disse, ó, tendo o artigo, não tem como nós termos dúvidas. Aí depois nós temos lá, ó, na segunda linha. Então, artigo é a palavra que antecede substantivo, podendo o quê? O que vocês colocaram? Maria Eduarda colocou o que aqui, Maria? No segundo. Defini-lo. Podemos defini-lo, isso. Porque aqui do lado a gente já sabia que seria defini-lo, porque na verdade já trouxe para a gente aqui algo para a gente conseguir reforçar. Veja que aqui nós já tínhamos dentro do parêntese dizendo, ó, especificá-lo. Então, quando eu especifico algo, eu vou definir aquele algo. Então, antes eu deveria colocar aqui nesse segundo, né, tracinho, a palavra defini-lo. Lembrando que defini-lo, você vai escrever até o ni, colocar o hífen, aquele tracinho de separação de sílaba, depois colocar o lo. Caio, conseguiu, Caio, responder? Sim, Pro. Sim, então me diga aqui, o que foi que você colocou nesse terceiro traço, nessa coluna que nós temos aqui? Ou, aí a gente tinha aqui, no primeiro a gente colocou substantivo, no segundo defini-lo, e agora no terceiro você colocou o quê? Indefini-lo.
indefini-lo. Alguém, gente, não está conseguindo compreender até aqui? Se tiver alguma dúvida, fale. João, você não fez, está fazendo agora ou está corrigindo, João Dantas? Alisson, me diga aí o que foi. Caio levantou a mão ou foi algum problema, Caio, que bateu aí sem querer e quer me perguntar alguma coisa? É porque, essa atividade tem a resposta toda no livro. Todos perceberão. Que bom, Caio. Aqui, que bom que você percebeu. Porque aqui, na verdade, é uma recapitulação de alguns conteúdos que vocês já estudaram. Por exemplo, eu não pedi para que vocês fizessem essa parte de notícia, essa parte de crônica, porque já é da pró de redação. Tem coisas de português e redação que estão juntas. Então, assim, às vezes a gente separa. Vocês vão perceber que, às vezes, a pró de redação vai pedir para que vocês façam uma atividade que está no livro de português. Então, quando for o meu assunto, que tiver, na verdade, dentro da nossa disciplina de língua portuguesa, eu vou pedir para que vocês façam. Mas, como você disse, essas páginas aqui que vem no final, observe, não sei se vocês observaram, logo no início tem assim, ó, o que estudei. Aí tem, neste capítulo, você estudou as características dos gêneros notícia e crônica, a objetividade e a subjetividade da notícia e a classe gramatical, artigo. Agora vamos revisar esses conceitos. Então, você, na verdade, está fazendo uma revisão daquilo que foi estudado. Então, não deveria ter dificuldade. Mas, como cada pessoa é um indivíduo e cada um tem a sua forma, tem pessoas que podem ter dificuldade, que é normal. E a gente está aqui para isso, para tentar ajudar a sanar essas dificuldades aí. Então, assim, ó, que bom, Caio, gostei da sua intervenção aí. Aí, como o Caio nos disse, aqui nesse terceiro traço, nós teríamos aqui a palavra indefini-lo. Aqui, nesse quarto traço que nós temos, minha amiga Letícia colocou o que, Leti, aqui? Aonde, Pro? No Aí? quarto traço, sim. Eu botei gênero, E no último? número. Só para a gente recapitular, gente. Então, nós tínhamos aqui, ó, que artigo é a palavra que antecede o substantivo, né, que é a classe gramatical, em que o artigo acompanha. O artigo sempre vai estar acompanhando o substantivo. Podendo, aí a gente tinha aqui defini-lo, como a Emily disse para a gente, ou especificá-lo, ou indefini-lo. Por que a gente já sabia que era indefini-lo? Porque, entre parênteses, a gente já tinha aqui a palavra generalizá-lo. Além disso, ele tem como função identificar o gênero e o número do substantivo. Quem, porventura, colocou o contrário, por exemplo, colocou primeiro o número para depois gênero, não tem problema. Agora, deveria ter, na verdade, essas duas palavras aqui. Alguém gostaria de me perguntar algo? Não conseguiu compreender até aqui? Lívia, está entendendo, Lívia? Está conseguindo entender? João Pedro, está entendendo? Nicolas? Eu sei, Nicolas, que você é mais tímido, mas se você não entender, sinalize, viu? Não fique com vergonha, não. Bruna, tá entendendo? Fale. Foi Lucas que perguntou? Fale, Lucas. Lucas? Oi, Pro. Fale, você queria perguntar alguma coisa? Não, só tava falando que porque acho que a senhora não viu, porque eu cheguei agora. Eu percebi que você chegou agora. Você conseguiu corrigir? Porque eu repeti aqui, mas não sei se você conseguiu alcançar. Conseguiu? Pode repetir, Pro? Posso. Artigo é a palavra que antecede. Aí o primeiro tracinho. Você colocou o que na sua resposta? Eu coloquei o Pronto, seja substantivo. bem-vindo. Substantivo. Sim, no segundo traço. Defini-lo. Pronto. No terceiro. Indefini-lo. Aqui no nosso quarto. Gênero. E no quinto. Número. Gente, quando eu falei primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, eu usei uma classe gramatical. Que classe gramatical foi essa que eu usei aí? Quando a gente fala primeiro, segundo, terceiro, isso é quem que eu estou utilizando? Eu usei o numeral multiplicativo? Primeiro, segundo, terceiro, é multiplicativo? Ordem. Ordinal, ordem, isso. Eu sei, Lucas, que você
todo mundo pode se atrapalhar. Então, sempre quando a gente fala a ordem, a gente não esquece. Primeiro, segundo, terceiro. Gostei de ver, João. Jogou duro. Vamos lá. Agora eu vou compartilhar a parte dos slides com vocês e aí a gente vai debatendo essa parte para poder fazer um resumo mesmo do que seria, no caso, o artigo e o numeral, que foram os últimos assuntos que nós estudamos. Só para não ficar dúvida, gente. Porque na sala a gente tem como ver a abertura, às vezes a gente vê uma interrogaçãozinha no rosto de alguém, né? Aqui, muitas vezes, a gente não vê. Então, por isso que às vezes a gente precisa estar mastigando bem o assunto para que realmente vocês não fiquem com dúvida. Bem, hoje o versículo que eu deixo para vocês, né, ele se encontra lá em Salmos 27, versículo 14, que diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Nós precisamos esperar, né, em Deus, acreditar que dias melhores virão. E com certeza eles virão, né? Aí aqui, só para a gente poder estar revisando, que os artigos que nós temos, né, os definidos e os indefinidos. Então, trouxe aqui com esse olhinho, ó, com essa linguinha, para que vocês não esqueçam, né, Caio? Então, quando eu vejo lá, ó, eu preciso saber que é um artigo indefinido. Quando eu vejo as, quando eu vejo os, eu preciso saber que é um artigo, mas um artigo definido. Quando eu vejo uns... Alisson, tá conseguindo me ouvir, Alisson? Ou tá com sono assim? Eu tô vendo esse olhinho aí fechando, viu? Coragem. Quando eu vejo uns, quando eu vejo umas, eu preciso saber que são os artigos indefinidos. Então, acima de tudo, o que a gente precisa ter noção é, quando a gente fala dos artigos, a gente tem os artigos definidos e temos os artigos indefinidos. Como a palavra nos ajuda, todas as vezes que nós falarmos artigo definido, é para definir algo. Indefinido é algo qualquer, generalizado. Nós vimos ontem até da palavra homem, que eu poderia colocar um ou não. Felipe, vai para onde aí? Senta, rapaz, aquiete-se. O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou de maneira indefinida. Como eu disse para vocês, definida, de maneira clara. Eu sei do que eu estou falando. Lembra que a Ana Júlia participou muito comigo, né, falando sobre a questão da bolsa, quando eu disse que eu tinha a bolsa, então era aquela bolsa específica, aquela bolsa top, né? Que lá a Natália ia querer, que Pâmela ia querer, mas eu não ia partilhar. A bolsa era minha, a bolsa. Mas quando a gente diz uma bolsa, aquela bolsa poderia ser de qualquer pessoa. Então, a gente tem aqui o artigo que indica para mim o gênero e que indica o número. Sempre que eu falar em gênero, né, Cal, eu preciso falar que eu estou falando do masculino e do feminino. E quando eu falo do número, eu preciso saber se é singular ou plural. Aí nós temos que o artigo definido, ele vai determinar de forma precisa, ou seja, vai deixar para mim de forma clara o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Já quando eu falo do artigo indefinido, é uma forma vaga. Eu posso falar de qualquer coisa, de qualquer situação. Aí nós temos aqui o gênero, onde eu fiz questão de colocar para vocês que é o feminino e o masculino, só para que a gente não esqueça. Depois nós temos aqui o número, onde o número é plural ou singular. Ou seja, indica se eu só tenho uma coisa ou se eu tenho várias coisas. Estou passando. Se alguém for tendo alguma necessidade, pode ir aí levantando a mão, acenando, que a gente consegue parar e ver aqui, viu, gente? Aí nós temos aqui o artigo definido, só em termo mesmo para a gente poder saber, para que não reste dúvida. Os artigos definidos, como o próprio nome indica, define ou individualizam os substantivos, seja uma pessoa, um objeto ou um lugar, são eles. Aí nós temos aqui o, a, que são os artigos que nós temos aqui em questão de número, que estão no singular, os e as, que se encontram no plural. Aí a gente tem o gênero masculino para o gênero feminino para o a, os masculino, as feminino. E a questão do número, se está no singular ou se encontra no plural. Aí eu coloquei aqui uns exemplos. O João gosta de jogar bola. Veja que tem algumas regiões aqui, por exemplo, na Bahia, nós falamos assim, ó, Felipe está bocejando. Aqui, na nossa região, nós falamos assim. Mas tem algumas regiões que as pessoas falam, o Felipe está bocejando. Então, ó Felipe. Perceba aqui o que a gente vai utilizar, o artigo. Isso é errado, Pro? Não. Isso depende da regionalidade, do lugar de onde a pessoa se encontra.
Mas, independente, eu consigo saber que o substantivo que eu tenho na minha frase é quem? Aquela palavra que está antecedida, como no próprio livro nós vimos, do artigo. Então, quem vem antes do artigo? Aqui nós temos João. Então, João ele vai ser o meu substantivo. João Dantas, você está me ouvindo, João? Abre os olhos, coragem. Ó, levanta a cabeça para não ficar na posição do sono, para o sono não chegar. Eu sei que levantando assim mais cedo o sono vai batendo, mas é normal. Então, ó, Miranda chamou a Joana para brincar. Então, Joana, antes de Joana, nós vamos ter o artigo A. Os meninos amam soltar pipa. Nós temos o os. Observa o que nós vamos ter aqui na nossa frase. Nós vamos ter a presença tanto do substantivo quanto do artigo. Variando aqui no gênero, né, que nós temos. Se eu estou falando aqui do masculino, claro que tem que estar no masculino. Se eu estou falando do plural, claro que também precisa se estar no plural, porque precisa ser acompanhado, eu preciso ter a intenção, a compreensão do que está sendo dito. As meninas amam fazer compras. Então, perceba ó, que já mudamos aqui, porque o as é um artigo que se encontra no plural, logo o substantivo também precisa estar tanto no feminino, que é o gênero que se encontra, quanto no plural. Nós percebemos o que com isso? Que a classe dos artigos e dos substantivos são classes variáveis, que mudam de acordo com a necessidade que nós temos. Aí aqui, nós vamos ter, só na parte da categoria em si, para a gente conseguir ter que o artigo indefinido, uma, uns, umas, aí aqui indica para mim a questão do masculino, do feminino, quando é que está no singular, quando é que está no plural, de acordo com o artigo que eu empregue na minha frase. Aí nós temos aqui como exemplo, um dia desses vamos sair, então um dia desses, um dia qualquer dia, não está especificando qual é o dia que você vai sair. Achei uma moeda, você achou essa moeda, você... João, abre os olhos. Essa moeda que você achou, você não está dizendo se é de 10 centavos, se é de 20 centavos, qual foi o valor dessa moeda, mas você achou uma moeda. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. João Dantas. João. Vai lavar o rosto, João. Regras dos artigos. Aí nós temos aqui. Os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero. Ou seja, se ele está no masculino, se ele está no feminino, se ele for o número, se ele está no singular ou no plural. Então, a menina, as meninas, o garoto, os garotos. Eu não posso dizer, né, o garotos. Eu até posso dizer, mas infelizmente a concordância nominal fica errada. A concordância que você faz entre o seu artigo e o seu substantivo. Um mês, uns meses. Perceba que mês no singular tem acento, no plural não. Nós já até vimos uma atividade relacionada a isso, só para estar frisando. Ó, uma mesa, que deveria ter uma mesa, umas mesas. Então, perceba que a gente vai ter sempre a característica da pluralização. Aí a gente tem ainda como regra do artigo, né? Ter uma boa educação é fundamental. Esse uma que nós temos aqui é justamente essa função que o artigo tem, que é uma função de quê? É uma função de indefinir determinadas circunstâncias. Ontem, quando eu corrigi uma atividade que falava lá do Novembro Azul, que tinha lá a palavra homem, eu ainda perguntei, gente, se nós fôssemos colocar, por exemplo, um artigo aqui, qual artigo que daria certo? Seria o artigo lá definido ou indefinido? Eu lembro que algumas pessoas disseram lá de forma clara que seria o artigo indefinido. Por quê? Justamente porque ele tem essa função de generalizar algo. Então, ó, encontrei uma certa medalha, qualquer medalha. Natália não encontrou outro casaco. Foi um presente te encontrar. A festa estava uma delícia. Aí aqui só dando a diferenciação entre numeral e artigo. Tanto o numeral quanto o artigo. Olha, bom dia. A pessoa que está com o nome de Anderson Coelho aí é quem? Para eu poder anotar. A pessoa que entrou agora, que está com o nome de Anderson Coelho. É Pamela, professor. É quem? É Pamela. Pamela. Pronto, Pamela. Pamela, essa pessoa é o que sua? Pai. Pronto. Obrigada. É só para me saber, viu? Que eu preciso para colocar aqui nas minhas anotações. Então, ó,
número versus artigo, classes gramaticais variáveis. O que foi que eu trouxe aqui para vocês? Para que vocês consigam compreender que o número e o artigo são duas classes gramaticais da nossa morfologia, que são classes diferentes. Só que tendo essa classe diferente, eu preciso entender que é variável. O que é variável? Quando ela muda. Isabela, você está me ouvindo direitinho? Eu não estou conseguindo te ver, eu estou vendo aqui outras partes, mas você não. Está me ouvindo? Já vi aqui levantando a mão, entendi. Professora Joana, meteu o pé na sala. Não, bora aqui, gente, presta atenção. Depois a gente conversa outras coisas, para não perder o foco do assunto. Ó, quando a gente traz aqui os numerais, eu trouxe para vocês aqui na forma desse esquema, só para que vocês consigam perceber que aqui é nada mais e nada menos do que a classificação que os numerais possuem. Então, os numerais eles podem ser classificados em ordinais, quando indica a ordem para a gente, cardinais, quando indica a quantidade, fracionário, quando indica para a gente divisão, e multiplicativo, quando indica para a gente ideia de multiplicação. Então, o que é que ocorre? Aqui nessa parte, quando eu dei o exemplo lá, que eu falei com o Lucas, quando o Lucas disse que tinha chegado um pouco mais tarde, que nós estávamos corrigindo, que eu disse, Lucas, nesse primeiro, no segundo, né, que João Pedro depois disse aí para mim, outras pessoas também, mas eu ouvi mais enfatizado João, que seria o número ordinal. Então, o número ordinal, como a palavra já nos diz, indica a ordem para a gente. Só para que a gente não esqueça. Então, as classificações que nós vamos ter aqui do ordinal justamente são essas 4. João Dantas, eu vou anotar que você está dormindo na aula. Eu já disse para você, para lavar o rosto. Levante a cabeça, Eu João. não tô dormindo, não. Sim, por que tá assim, com esses olhos fechados, João? Eu tô te vendo, viu? Você é você. Olha, tem que dormir mais cedo para acordar um pouquinho mais cedo, para não ficar assim com sono. Já que tem muito sono. Olha, aqui é só para a gente não conseguir esquecer das classificações. Então, nós temos aqui, ó, tenho 2 amigos íntimos. Aí eu coloquei que é cardinal, mas eu gostaria lá que Bruna me dissesse quem é Bruna aqui na nossa frase que a gente tem como numeral, nessa primeira frase. Só um minutinho, viu, Rafael? Você quer me perguntar alguma coisa, Rafael? Conseguiu, Bruna? Você me falou? Eu não te ouvi. Quem é o nome? Isso, muito bem, jovem. Que bom que o microfone já tá bom. Sei que estava ruim, estava até esperando que você copiasse no chat. Então, ó, tenho 2 amigos íntimos. Perceba que o 2 é a quantidade que nós vamos ter. Rafael, você levantou a mão, você quer me perguntar algo? Ou teve aí alguma batida sem querer? Não, Pro. Não? É porque eu queria beber água. Tem como eu dar um pouquinho de licença para beber água? Ó, tem como que você não vai ficar aí com sede, né? Mas o que é que você faz? Já pega uma garrafinha aí no próximo horário, para não ficar assim saindo. Pega uma garrafinha, então um copo de água mesmo e já deixa próximo de você, viu? Porque quando você sai, você acaba perdendo a explicação que o professor está passando. Ó, tem os 2 amigos íntimos. Então, como Bruna nos disse, 2 é a quantidade que nós temos, por isso que é cardinal. Quando nós temos aqui, Nicolas, ó, sou o segundo aluno da fila. Quem é o numeral que nós temos? O segundo. Muito bem, Nicolas. Então, segundo, ele está indicando para a gente a ordem. Quando você diz, eu sou o segundo, sou o terceiro, você está indicando quem é você naquela fila. Então, observa que o numeral, ele tem essas características, ele consegue nos dar esse entendimento. A gente consegue ter esse olhar. João Vitor de Freitas, responde aqui para mim, João, nessa próxima frase. Chupei a metade da laranja. Quem seria aqui o nosso numeral? João. Metade. Muito bem, João. Metade é o quê, João? Fracionário. Gostei de ver. Isso aí, jovem. Depois nós temos aqui, se é fracionário, está indicando para a gente uma divisão. Muito bem, João. Aí depois nós temos, ó, ganhei o triplo da mesada de João Pedro. Ó, João, ganhei o triplo da tua mesada aí. Donata, responde aí para a gente quem é aqui o numeral que nós temos. Posso falar, Pro? Só um minutinho, peraí. Ok. Deixa eu ver se Donata responde. Donata? Vai, Emily, fale. O numeral é a palavra triplo.
E ele é multiplicativo. Se é multiplicativo, indica o que pra gente, Emily? O triplo, ou seja, vezes 3. Então vai indicar pra gente uma... vamos supor que a gente tem R$50. A gente ganhou o triplo. Vai ser 50 vezes 3, que vai dar 150. A Pro Suzy vai gostar dessa multiplicação aí, viu? Então, ó, tá indicando pra gente justamente isso que a Emily nos disse, a multiplicação. Ela não trouxe a palavra multiplicação, mas ela colocou aí em prática como seria essa multiplicação. Gostei, vou falar com a Pro Suzy, que tá arrasando aí na matemática. Ó, um artigo vezes um numeral. Preste atenção em uma coisa, gente. O 1, como artigo, ele vai estar assim, sempre generalizando, deixando para a gente de forma clara o que é que nós temos. Eu não sei, está generalizado. Quando nós tínhamos lá ontem a questão de um homem, era qualquer ser no sexo masculino. Mas quando eu digo no sentido de numeral, primeiro que eu preciso entender que ele está lá dentro dos numerais cardinais. E claro que ele está indicando para mim a quantidade de determinado elemento. Aí nós temos aqui, ó, tem um lápis e você 5. Esse aqui, Cauã, me diga aí, Cal, esse que nós temos aqui nessa frase, ele está sendo indicado para a gente como um artigo ou como um numeral? Não tem problema se errar, que a gente está aqui para aprender. Pode observar aí a frase direitinho. Tá Numeral. Vai voltar para ir no banheiro? Quem é que me perguntou que pode ir ao banheiro? Essa frase aqui. Rai, é isso. Ó. Ir ao banheiro e beber água são necessidades fisiológicas. A gente não pode dizer não vá. Mas a nossa aula é tão curtinha. Antes de começar a aula, vai logo ao banheiro. Para evitar determinadas questões, o que é que faz? Já bota um copinho de água próximo. Porque quando você sai, você acaba perdendo a explicação. É isso que eu estava falando para Rafael na estante. Entendeu? Se você estiver muito apertado, vá. Se não, só falta 10 minutinhos para a gente finalizar. Professora, licença. Toda. As atividades avaliativas são meio que nossas provas, né? Quem tá me perguntando? Só para mim não. Porque eu dizer, eu quem? Ariel Felipe. Não, Felipe. Não, Felipe. Fala, Felipe. As atividades avaliativas são meio que provas pra gente, né? Agora, Isso. Os exercícios de verificação, a gente não diz que é prova, porque assim, geralmente a avaliação você faz no contexto escolar, dentro do espaço da escola, entendeu? Mas assim, a gente não deixa de aprender. Todos os lugares onde nós estamos é um lugar de aprendizado. Por exemplo, você está em sua casa agora, mas você está aprendendo. Então, você faz uns exercícios de verificação, para verificar se você está conseguindo realmente compreender os assuntos que foram explicados pelos professores, entendeu? Mas a gente vai ter prova? Não, a nossa prova nesse momento é essa, entendeu? Não, vocês não recebem o nome como prova, como avaliação, porque, como eu estava dizendo, provas e avaliações nós fazemos no contexto escolar. Mas essas atividades de verificação, elas valem para a nota de vocês. Inclusive, lá, o primeiro exercício que nós tivemos, no valor de 4, o segundo no valor de 4, contabilizou 8 pontos, com 2 pontos que foram de quê? Daquela atividade oral que cada professor passou, que vocês iriam fazer, para fazer o vídeo, o que cada um fez, cada um professor solicitou. Aí a gente fecha com 10 pontos. Eu fiz o vídeo da senhora, não foi? Depois a gente conversa sobre isso, vamos voltar ao nosso assunto. Sério, eu fiz? Depois a gente conversa. Um artigo versus um numeral. Pronto. Eu pedi a Cauã, ele respondeu para mim. Então, eu tenho aqui, ó, tenho um lápis e você 5. Então, ele disse para a gente que nós teríamos aqui um numeral. E justamente porque nós teríamos aqui a função de ter um numeral, quando eu digo eu tenho um lápis e você 5, a gente, quem está aí com o som ativado, que não está fazendo pergunta, desliga aí para mim, por gentileza. Acho que Felipe é um deles. Obrigada. Então, ó, tem um lápis e você 5. Esse lápis que a gente está falando em relação à quantidade. E não tem como nós esquecermos, por quê? Justamente porque ele fala para a gente, lá no final da nossa frase, que nós temos o quê? Quando foi perguntado para a gente, que ele tem 5. Então, quando ele fala dessa questão do 5, observe que ele está falando em quê? No contexto da quantidade. Então, quando nós temos aqui, olha, ó, quantidade, um lápis, você tem 5. Nós estamos falando da quantidade de lápis que nós temos. Então, esse ele não é, para mim, um artigo. Ele vai ser um numeral, porque ele está expressando quantidade. Lembra que lá, dentro do numeral,
Quando a gente fala em numeral cardinal, a gente vai expressar quantidade? Pois bem. Aí a gente tem aqui, que eu já coloquei para vocês que vocês consigam saber que um dia, aí coloquei lá entre parênteses, qualquer. Se é qualquer, eu estou o quê? Generalizando. Então, quando eu digo um dia qualquer, estava no jardim e avistei uma borboleta. Esse dia qualquer pode ser qualquer dia. Eu não especifiquei. Lembra que lá, quando vocês fizeram o que estudei no artigo, vocês colocaram lá o que eu estudei, que tinha assim dizendo que seria generalizá-lo ou indefini-lo. Então, esse indefini-lo é o quê? Justamente essa questão da gente dizer qualquer. Então, perceba que quando eu digo um dia, eu não estou falando de uma quantidade. Se eu não estou falando de uma quantidade, eu só posso estar falando de um artigo. Só que esse artigo ele vai ser para a gente um artigo que, se eu fosse classificar, ele seria um artigo considerado. Quem foi que me falou? Indefinido foi Emily? Pronto. Isso. Eu agora vou partilhar aqui com vocês uma partezinha do Word, bem rapidinho, para a gente conseguir ir falando. Eu sei, gente, que muita gente gosta de participar e eu fico feliz pela participação de vocês. Às vezes eu preciso falar o nome de um ou outro, porque se eu deixar, por exemplo, a Emily é super participativa. Se eu deixar ela, Lucas, se eu deixar, eu sei que eu não preciso falar e que eles participam sem problema nenhum. Mas eu já sei que tem aquelas pessoas que são mais tímidas. Então, por isso que eu vou citando o nome, para que vocês também possam estar participando. Então, aqui, como eu disse, eu vou partilhar e vou chamar o nome de algumas pessoas, só para a gente conseguir perceber. Eu chamei o nome de Donata, ela não respondeu. Eu não sei se ela está com algum problema aí no microfone dela, porque ela não sinalizou nada no chat. Então, aqui eu coloquei só para a gente ainda ir tirando as dúvidas sobre essa parte de artigo, essa parte de numeral. Aí nós temos aqui, ó, o menino alto caiu. A mesa branca está quebrada. Quando eu digo aqui, ó, Matheus Mendes, responda aí para mim, Matheus. Quando eu digo o menino alto caiu, quem é aqui? Fale. Ô, Pro, a aula vai terminar que horas? 8h10. Viu? É porque meu celular está com 10%. Pronto, fale. Eu tô com problema fica travando toda hora. Entendi. Quando ocorrer esses tipos, agora não, porque já está no finalzinho. Mas quando ocorrer isso, você sai da sala e entra. Às vezes é algum problema na internet, acontece. Sim, Matheus Mendes. Quando eu tenho aqui, ó, o menino alto caiu. Matheus, quem é o artigo que eu tenho aqui nessa frase? Matheus Mendes. Quem é, Matheus, o artigo? Não, deixa o Matheus falar um pouquinho só. Quem é o artigo que eu tenho aqui? Matheus, eu estou te vendo. Responda, jovem. Abra aí o microfone e responda. Se estiver errado, a gente está aqui para aprender. Ó, o menino alto caiu. O menino alto caiu. Quem é o artigo? Posso falar, Pro? Ainda não, um pouquinho. Estila, responde aí para a gente, Estila. Dá uma força, Matheus, aí. Quem é o artigo que a gente tem aqui? Ó. E esse ó, Estila, ele é o quê? Definido ou indefinido? Definido. Parabéns, muito bem, jovem. Tá vendo, Matheus? Não Obrigada, esqueça mais. Por nada, amor. Marielle, a mesa branca está quebrada. Artigo definido. Assim como a Estila disse aqui pra gente da questão do O, né? A gente tem o A. Percebam que menino é o substantivo que está no masculino. Então, por isso que o artigo estava concordando. Quando eu tenho aqui, ó, nessa frase, eu quero lá que a minha amiga Letícia, viu, Leste? Presta atenção aí. Me responda aqui, ó, qual é a diferença entre essas duas frases aqui que nós temos? Meu velho computador quebrou. E aqui, ontem um velho esteve aqui. Qual a diferença que nós temos aqui, ó, dessa palavrinha velho? Qual a diferença dela nessas duas frases? Que no velho, na segunda frase, tem o artigo indefinido. E no velho da primeira frase não tem o artigo.
Pronto. Eu posso falar para essa? Só um minutinho. Pamela, me diga aí rapidinho. Pegando essa parte aqui, ó. Meu velho computador quebrou. Ontem um velho esteve aqui. Como Letícia disse, em uma frase nós temos o artigo, na outra não. Então, qual dessas frases aqui é que eu tenho substantivo? Na segunda. Como é que você chegou a essa conclusão, Pamela? Por causa do 1. Balançou a cabeça, fingiu que não sabia, mas na verdade sabia. Então, o esse artigo que a gente tem aqui, ele está antecedendo, ou seja, ele está vindo antes do substantivo. Se ele vem antes, ele dá para mim a clareza que eu estou falando de um substantivo. Lembra lá daquela frase, por que eu estou colocando aqui? Essa frase que Cauã, Kaique também sinalizou para mim, que teve dificuldades para saber, por exemplo, quem era o substantivo, quem era o adjetivo. Então, por isso que eu estou trazendo aqui, para que vocês não tenham dificuldade. Perceba que quando eu digo, ó, meu velho computador quebrou, meu velho, esse velho aqui é uma característica, é um adjetivo que eu estou usando na minha frase. Quando eu usei aqui, ó, ontem um velho esteve aqui. Esse velho, ele não é mais um adjetivo. Por quê, Pro? Justamente porque, pelo que Pamela nos disse, juntamente com Letícia, porque nós temos o que é um artigo que está antecedendo para a gente. Emily, você me pediu, só para que você não fique aí sem conseguir compreender. Aqui nessa frase, ó, Emily, a rosa feriu meu dedo, pintei de rosa minha unha, e aí o que